Olá, futuro policial. Tudo bem? Tem estudado? Tem se entregado nesta preparação? A sua prova se aproxima. Não brinque em serviço. Vamos juntos, irei passar muitas dicas. Hoje, um assunto extremamente importante. Fala qual é, professor Jorge? Lei de abuso de autoridade. Isso aqui, é válido para a sua preparação para concurso e principalmente para a sua atividade prática. Então preste muita atenção nesta lei, certo? Vai te ajudar na sua prova e te ajudar também em exercício. E você não pode, cumprir a lei e incorrer em abuso de autoridade, vai dar problema. Vamos lá. Abuso de autoridade, nossa lei, já pega seu caderno, porque eu gosto que o aluno copia, anota, presta atenção, e a gente vai fazer um acordo, bem breve. Eu quero que você acompanhe também com a lei em aberta aí, acompanhe no Vadimeco, na internet, para a gente estudar juntos, beleza? Combinado? Vamos lá. Primeiro ponto, vou diretamente tocar na ferida. Como assim, Jorge? Eu vou te passar agora pontos essenciais para a sua preparação antes mesmo de entrar na lei. Ou seja, se eu falar para você isso aqui, toma cuidado, anota, tá? Olha só, 3 dicas rápidas antes de entrar no estudo da lei, que pode ser perguntada e, inclusive, você vai acertar muitas questões. A nossa lei de abuso de autoridade, ela somente apresenta crimes dolosos. Então, se cai na sua prova, a lei de abuso de autoridade tem crime culposo, é incorreto. Outro ponto, somente a pena de detenção. Se cai na sua prova, tem um crime na lei de abuso de autoridade que tem pena de reclusão, incorreto. Pegou? Que eu estou passando para você informações que você já mata muitas questões? 2 já foram ditas. Quais são? Já se esqueceu? Espero que não, hein? Primeiro ponto, olha aqui, somente crime doloso, somente tem espaço para crime doloso, ou seja, aquele que há a intenção de praticar o crime. Eu devo ter intenção de praticar abuso de autoridade. Também, não há pena de reclusão, somente detenção. E para fechar, o bizu federal, olha só, são crimes de ação penal pública incondicionada, certo? Combinado? Tá na lei. Vou mostrar para você. Vamos lá, vamos avançar. Vamos começar pelo começo. Artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, acompanha aí. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não. Olha aqui um peguinha, estou destacando que tem chance de cair na sua prova. Olha só, futuro aprovado. Que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Veja bem, a grande chave para você memorizar os crimes da lei de abuso de autoridade é você recordar. A palavra de ouro é no exercício da função. Deve existir, exercício da função ou a pretexto de exercê-las. É a função. O cara deve estar incumbido de realizar alguma atividade ou, inclusive, fora de exercício. Fora de exercício no sentido de estar em casa, de folga, mas se ele, com pretexto de exercer a atividade pública, ele vai responder ele abusa, Claro, ele abusa de suas atribuições, conceitos que você já aprendeu no direito administrativo, então ele vai responder por abuso de autoridade. Outro ponto essencial, preste atenção, futuro aprovado, o que iremos aprender nessa fase introdutória da lei de abuso de autoridade são informações que vão irradiar para todo o sistema da lei de abuso de autoridade. Então, o que você aprendeu nos primeiros artigos, aquilo ali vale para cada crime. Vai analisar um crime da lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Será que corresponde do que fala a lei no início? Servidor ou não, certo? E esses pontos aqui, são essenciais, que para cada crime da lei de abuso de autoridade, eu devo ter em mente estes 2 pontos, tanto o parágrafo 1º como o 2º. Olha só, as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Grife no seu caderno, deixa bem especificado no seu caderno esse ponto. Então, para cometer o crime de abuso de autoridade, os crimes da lei de abuso de autoridade, é necessário que tenha, nitidamente, uma finalidade específica. Mas, Jorge, qual que é essa finalidade específica? A finalidade específica de prejudicar outrem, que é terceiros, ou beneficiar a si mesmo,
ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, todo crime da lei de abuso de autoridade, quando for o aplicador da lei, né, o juiz, né, ele for ali avaliar as circunstâncias, foi abuso ou não foi, eu preciso avaliar essa intenção específica de prejudicar o trem, terceiros, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, certo? Outro ponto extremamente importante da lei de abuso de autoridade, que vai irradiar para todo o sistema, todos os artigos, todos os incisos relacionados à lei de abuso de autoridade devem respeitar essa fase introdutória da lei. Olha, esse aqui vai cair na sua prova, tá? Isso aqui é chamado de vedação ao crime de hermenêutica. O que significa, Jorge? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, não posso afirmar se alguém praticar a um determinado contexto, realizou determinado contexto ali, né? Fez alguma atividade. Ah, isso aqui é abuso. Isso aqui é abuso, ó, vai responder. Mas será que a pessoa ela consegue justificar o ato dela? Será que, na verdade, foi uma interpretação na aplicação da lei? Se uma pessoa interpretar de uma forma e executar desta maneira, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, certo? Vamos avançar. Quem pode praticar abuso de autoridade? Quem são os sujeitos do crime? O que diz a lei? Artigo 2º, vem comigo. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. Isso aqui pode cair em prova, hein? Servidor ou não. Da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, território, compreendendo, mas não se limitando a. Eu quero que você anote no seu caderno futuro aprovado que este rol listado no artigo 2º é um rol exemplificativo. Iremos observar algumas autoridades, mas não somente elas que vão responder por abuso. A lei deixou bem claro. A nossa lei de abuso de autoridade, essa nova lei, desenvolvida, né, em 2019, ela também atinge poderosos. Ó, ela é válida não é só para o militar ou pessoa a ele equiparada, mas é válida para qualquer membro do poder legislativo, do executivo, inclusive do judiciário. O juiz pode responder por abuso de autoridade, olha só, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Qual foi o objetivo, meu amigo? Eu fiz uma tabela para facilitar a sua memorização, certo? Então eu separei uma tabelinha, tentei agrupar alguns termos parecidos, mas eu quero que você anote no seu caderno. É um rol exemplificativo, tá? Deixa bem claro a lei. Olha, pode pegar qualquer um desses. Parágrafo único diz: reputa-se agente público, ele vai explicar. O que é o agente público? Para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou seja, de forma passageira, ou sem remuneração, olha só, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, o objetivo, futuro aprovado, foi atender o máximo possível para realmente abraçar muita gente que abusa da função pública e comete desvios com a finalidade específica, prejudicar alguém, mero capricho, vai responder por abuso de autoridade. Antes de chegar no sujeito passivo, ainda sobre esse assunto, vamos lá, uma pergunta de prova. Eu espero que você já tenha estudado o que é um crime próprio. Se você não sabe, você vai pesquisar agora. Trava a tela aí e pesquisa. Crime próprio. Você sabe o que é um crime próprio? É aquele crime ali, né? O tipo penal, aquele crime, ele é executado por uma determinada pessoa. Tem que ser aquela pessoa, certo? Aquele grupo de pessoas. A lei de abuso de autoridade, basicamente, é um crime próprio, concorda? Porque é praticado por um grupo específico, ele fala servidor ou não, narra mais ou menos o contexto. Pergunto, pergunta de prova. Um particular que não esteja naquele caput, né, que é a cabeça do artigo, na informação que já foi mencionada, será que ele pode responder por abuso? Um particular? Aí vem aquela dica. O crime próprio, o particular pode sim
responder pelo crime próprio, mesmo que não tenha preenchido aqueles requisitos, desde que ele esteja em coautoria ou participação do crime e ele conheça a qualidade de servidor público. É mais ou menos o conceito do crime próprio, certo? Então, particular, desde que ele conheça a característica do servidor público, ele pode sim responder por abuso. Combinado? Vamos lá? Só para a gente fechar, sujeito passivo é imediato, pessoa atingida pela ação abusiva, e o sujeito passivo imediato. Em poucas palavras, quem é vítima do crime? Primeiramente, quem foi atingido diretamente, né? Uma pessoa que foi vítima de abuso. Mas será que é somente ela? Não. O Estado, ele também é vítima de alguém que pratique abuso de autoridade. Não de forma imediata, mas de forma imediata. Então, abuso de autoridade pode ter como sujeito passivo tanto aquela pessoa que foi atingida diretamente e o Estado. Ficamos por aqui. Iremos dar continuidade, né, em outras pílulas sobre este assunto. Aguardo você. Olá, futuro aprovado! Tudo bem? Tô de olho em você, tá? Quero ver ficar enrolando aqui para começar minhas aulas, começar a estudar. Nós temos uma grande missão pela frente. Eu quero você no Serviço Público Federal. Eu sou extremamente realizado como delegado de Polícia Federal e eu aguardo você aqui no Serviço Público Federal, tudo bem? Pode aguardar? Estaremos juntos, combatendo o bom combate, combatendo o crime, porque o crime não para. Estamos juntos. Vamos lá. Hoje, falar um pouco mais algumas informações e dicas importantes sobre a Lei de Abuso de Autoridade. A Lei 13.869 de 2019. Uma breve revisão. Essa lei somente a crimes dolosos. É uma lei que é a pena de detenção apenas. Todos os crimes desta lei, eles possuem pena de detenção. Logo, se cai na sua prova. O crime tal é reclusão, você já pode eliminar. O crime tal da lei de abuso de autoridade admite a forma culposa, incorreto. Todos os crimes são dolosos. E por fim, uma dica extremamente importante, são crimes de ação penal pública incondicionada, certo? Existe um nicho de interesse por parte do Estado na persecução criminal, que avança nas investigações, no processamento e execução. Vamos lá. Algumas dicas já foram ministradas em outra pílula e hoje daremos continuidade. Vamos falar mais de outras dicas sobre este assunto. Olha aqui, ação penal. Qual é a ação penal da lei de abuso de autoridade? Já que passei no início da aula, são penal pública incondicionada. Mas não para por aí. Se você já estudou processo penal, provavelmente você já deve ter escutado de algum professor. Quando a lei é omissa, ela não fala nada, aquele crime é um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa? Que o Ministério Público pode agir de ofício, o delegado pode investigar, deve investigar, o Ministério Público não precisa consultar a vítima para ver se ela tem interesse ou não que se inicie investigação ou processo, certo? Isso é o crime de ação penal pública incondicionada. Existe um nítido interesse do Estado na persecução criminal. A lei de abuso de autoridade se processa desta forma, mas não precisava constar de forma expressa. São crimes de ação penal pública incondicionada. Porque se ela não tivesse falado nada, automaticamente devemos interpretar que são crimes de ação penal pública incondicionada. Mas a lei resolveu fazer de forma expressa, futuro aprovado, futuro policial, para colocar uma pedra em toda a discussão que já existia no passado. Qual era a ação penal nos crimes de abuso de autoridade? Então foi feito dessa forma. Vou deixar de uma forma expressa para acabar a discussão. Mesmo que não seja necessário, vou deixar lá. Olha aí, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. O que é interessante é que essa lei deu uma aulinha para a gente de informações que nem precisavam constar na lei. Não precisava constar que é incondicionada e muito menos essas outras informações. Acompanha comigo. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo o Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo,
fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. O que significa que o Ministério Público entra com a ação, certo? Porque ação penal pública é incondicionada. Ah, Jorge, mas eu fui vítima de abuso de autoridade. Nossa, tomara que não, né? Credo, né? Ah, para um agente estatal, quem vai entrar com a ação é o Ministério Público. Mas imagine que o Ministério Público dormiu no ponto. Ele, olha, deixou passar, não está tocando para frente, não está fazendo nada. O que a lei diz? Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Então, o Ministério Público não fez nada, a parte, né, a vítima, ela pode entrar. A vítima pode entrar com ação privada, não ação pública. Ela não é Ministério Público, mas ela pode entrar com essa ação. Certo? Isso aqui nem precisava constar, isso aqui é uma regra geral de processo penal, mas a lei fez a opção de constar de forma expressa. Então, a vítima que entra com a ação, mas o Ministério Público, ele vai ter que acompanhar. Aí isso não é fácil, né? A vítima entra, não, é uma ação a menos, vou fazer nada, negativo. A vítima entrou, o Ministério Público, ele vai fazer esse acompanhamento tático. Olha só, cabe no MP aditar a queixa, ele pode trazer novas informações. Aditar, né? Seria corrigir, alterar a queixa, que seria a peça que a vítima vai entrar com essa ação, certo? Ou inclusive ele pode repudiar, afastar ela, não, tá muito feio, muito ruim, muito mal feito, pode deixar que eu vou entrar com a minha ação aqui, com embasamento jurídico melhor, enfim, tá? Embasamento jurídico mais forte, vai substituir essa queixa muito ruim. Ou intervir em todos os termos do processo, vai acompanhar tudo. Vamos avançar. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Então, veja bem, isso aqui nem precisava constar, isso aqui é a regra geral, mas a lei fez de forma expressa. Ação penal privada, certo? A vítima entrou, né? Não melhor, ou melhor, nessa parte que vai trazer a possibilidade, né, descrevendo qual que é o tempo que a vítima tem, né? Ah, quanto tempo que ela vai poder entrar? O seu representante, ela tem 6 meses. Tá? Contada a data em que foi esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, a vítima, né, ou seu representante ali, né, ele tem quanto tempo? 6 meses para entrar com essa ação privada. Porque o Ministério Público não fez nada, ele não entra com a ação no prazo legal dele, certo? Qual que é o prazo? 6 meses. Você pode cair na sua prova. Aí vem aquela pergunta, passados 6 meses, a vítima ou seu representante não entrou com a ação, o Ministério Público passou 6 meses e ele também não entrou com a ação. E aí? Prescreveu o crime? Toma cuidado. Isso aí é chamado de decadência imprópria. Imprópria. Anota aí no seu concurso, no seu caderno, certo? Por que decadência imprópria, Jorge? Porque decaiu aquele direito para a vítima. Mas o Ministério Público, como o titular da ação penal pública, ultrapassado esse prazo de 6 meses, ele pode sim, ele deve entrar com ação penal, certo? Olha aqui, ó, alguma discussão que pode surgir na sua prova. Imagine só que quem pratica abuso de autoridade é um servidor público federal. Podemos aplicar aqui a súmula 147 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função. Embora a nossa súmula ela mencione de forma expressa contra o servidor público federal, existe muita jurisprudência, também comentários da doutrina, que também vale para o servidor público como o autor, né, o agente delitivo, certo? Não somente funcionando no polo passivo, desde que a Justiça Federal vai julgar se for relacionado ao exercício da função. Exercício da função. Anota isso, destaque no seu caderno. E o militar, olha só, hein? Quem vai julgar o militar? Será que a Justiça Militar ela pode julgar um crime de abuso de autoridade? Ou será que a Justiça Militar ela só vai julgar crimes militares? Não vou adentrar no mérito, porque é uma discussão de direito penal militar. Mas tem uma alteração um pouco mais recente, de 2017, que ela permite, vou entrar no mérito, a gente vai aprofundar, no objeto de estudo da aula de hoje. Mas é possível sim, né? Em resumo, a Justiça Militar, desde que esteja no contexto mencionado nesse artigo que eu mostrei para você, pode sim julgar um indivíduo por abuso de autoridade. A Justiça pode sim, julgar o militar. Mais uma dica, mais informação. Olha aqui, ó. Quais são os efeitos da condenação
eu quero que você trava e copia. Cara, isso aqui é massa demais. Essa tabela aqui está mastigada. Quais são os efeitos da condenação? Alguém foi condenado por abuso de autoridade. O que pode acontecer com ele? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Trava e faz a leitura. Vou ler assim de forma superficial, quero que você trava. Que mais, professor? Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública. Por quanto tempo? Anota isso. Pelo período de 1 a 5 anos. Isso é efeito da condenação. Condenação por abuso de autoridade. E vamos além. Esse indivíduo que cometeu abuso, ele pode perder o cargo. Olha aí, como efeito da condenação. Lembrando que o parágrafo único diz que os efeitos previstos no inciso 2 e 3 deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos. Primeiro ponto que eu quero que você destaque, olha só, para aplicar o inciso 2 e o 3 é necessário que a pessoa ela tenha reincidência no crime. E outro ponto também extremamente importante, não é um efeito automático. Ah, foi condenado por abuso, já era, perdeu o cargo. Não. É necessário que conste de forma expressa, fundamentada na sentença judicial. Certo? Não são automáticos. Deveriam ser declarados motivadamente na sentença. Outro ponto que sua prova pode estar confundir. Trava e copia. Estou te ajudando, estou sendo seu pai. Olha só. Tabelinha. As penas restritivas de direitos substitutivas da privativa de liberdade previstas nesta lei são. Então, não foi para o cárcere, não foi preso, não recebeu uma pena privativa de liberdade, para privar sua liberdade, né? Substituiu com uma pena privativa, né? Na verdade, olha aqui, ó, uma pena restritiva de direitos. Não foi condenado, mas não foi para prisão. Tá bom, depende da situação. Vamos aplicar uma restritiva de direito. Quais são os casos de restritiva de direito nesta lei? Olha aqui, prestação de serviço e suspensão do exercício da função pública por 1 mês, 1 a 6 meses. Então aqui, ó, período de 1 a 5 anos, de 1 a 6 meses. Não confunda esses dois pontos. Faça a leitura. Ah, Jorge, facilita a minha vida. Olha aqui, olha só. Facilitei. Coloquei uma tabela na qual eu comparo o principal ponto desses dois artigos, para você não errar. O que é feito da condenação e o seu respectivo prazo, e também a questão da pena restritiva de direito. De um lado, de 1 a 5 anos, e de outro, de 1 a 6 meses. Tá? Para fechar, faça a leitura desses 3 artigos, tá bom? Tem muita dificuldade, prestar atenção com calma, que sua banca pode cobrar. Estou aguardando você no Serviço Público Federal. Bons estudos e conte com o professor Florencio. Tchau! Olha só, meu aluno, minha aluna, já tomou aquele café forte, tá super animado para estudar. Nossa, Jorge, é madrugada, tô cansado, vou tomar café, não, senão vou dormir. Amanhã tem outra coisa para fazer. Tem mais coisa para fazer, Jorge? Ah, não desconfia. Bora, vou trabalhar, bora lá. Vamos começar. Aula de abuso de autoridade. Hoje... Não, professor, você é meio doido, né, professor? Sou não, filho, sou não. Lei de abuso de autoridade. Hoje vamos focar nos crimes. Como assim, Jorge? Professor, mestre, a lei de abuso de autoridade, ela não fala só crime? Não. Ela traz informações essenciais que vão irradiar para todo o sistema. É basicamente os primeiros artigos. Vai falar quem é servidor público, vai falar sobre ação penal, vai trazer regras gerais sobre abuso de autoridade, certo? E a partir destes artigos introdutórios, hoje eu vou falar sobre os crimes. Quais são os crimes de abuso de autoridade? Mas lembre-se que para configurar cada crime de abuso de autoridade é necessário que se respeite as regras gerais previstas na parte introdutória dos artigos, nessa parte inicial. Então, olha aqui, antes de você iniciar o estudo, eu gostaria muito, se você não prestou atenção ainda em aula, se você não fez a leitura, para entender o crime você precisa conhecer essas regras gerais, que é do artigo 1º até o 8º, beleza? A partir disso, aí já começa os crimes, aí a gente já entra nessa aula. Lembrando também que a nossa aula não tem a finalidade de passar por todos os crimes. Iremos passar pelos principais. Então estude com o seu vademecum, com a lei aberta. Faça a leitura, escute a aula e leia os artigos. Principalmente aqueles que eu pulei. Beleza? Vamos lá? Artigo 9º. Olha aí, ó. Trava e faz a leitura. Trava e faz a leitura, que eu vou fazer a leitura, dos principais aspectos, e a gente chega junto no consenso aqui, no bem comum. Artigo 9º diz, decretar medida de privação da liberdade. Ó, privação da liberdade do indivíduo em manifesta
desconformidade com as hipóteses legais. Vai responder por abuso, mas é necessário que seja com aquele dolo específico, aquela vontade específica, finalidade, certo? A pessoa também ele não pode ser também uma interpretação errônea, ela tinha aquela vontade, foi mero capricho, queria prejudicar alguém, decretou a medida privativa, né, na privação da sua liberdade. Observe que diz o parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixa de... Então, ela tinha um prazo. Dentro do prazo razoável, deixa de relaxar a prisão, quando ela foi ilegal, substituir a prisão preventiva, faça a leitura, deferir liminar. Então, veja bem, a lei de abuso de autoridade, ela vale para juiz também. Deixa bem claro no artigo 9º. Tem mais coisa. Decretar a condução coercitiva de testemunho ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento a juízo. Particularmente, futuro aprovado, a sua prova ela vai focar muito na letra de lei. Então, de forma mais específica essa lei de abuso de autoridade, a gente tem uma dificuldade de achar jurisprudência sobre um assunto julgado, entendimento doutrinário, muito unânime, certo? Então, as bancas, para evitar polêmica, elas vão focar muito na letra de lei. Então, memoriza, faz a leitura, que vai dar certo. Vamos avançar. Olha aqui, meu objetivo é facilitar a sua vida, eu já te falei. Olha que legal, fiz uma tabela. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Imagina aí, um delegado de polícia, eu, na condição de delegado de polícia federal, deixei de comunicar uma prisão. Se eu tiver aquela finalidade específica, responder por abuso de autoridade. Credo, nunca, credo, meu Deus do céu. Não chega. Vamos, Larson, bora. Credo, nada a ver. Jamais. O professor não faz esses vacilos, não. Vamos trabalhar dentro da legalidade. Olha aqui, A sua banca, ela pode confundir duas formas. Comunicar imediatamente a prisão e local à sua família. Ou ela pode tentar misturar com as informações da entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa. Que é basicamente um papelzinho informando qual crime que ele foi enquadrado, tipificado, que ele praticou, vai informar ali na nota de culpa essas informações gerais sobre a sua prisão. Qual que é o prazo? Até 24 horas. Mas eu devo comunicar em qual momento a sua família? Imediatamente. Qual que é o grande bizu para você não confundir? Imagina aí, o cara foi preso, você é policial. Tem que comunicar de forma imediata. Eu não gosto de usar esse exemplo, não, mas facilita muito. Imagina aí, se você foi preso. Credo. Nossa, pessoal, credo. Fui preso. Você gostaria de comunicar de forma imediata seu advogado, sua família? Ou você queria aguardar daqui 24 horas? Não, você quer? Seja de forma imediata. Já do outro lado, eu tenho a polícia, agora você é policial. Você tem muita demanda para fazer, tem que analisar, tem que escutar testemunha, condutor. Então você precisa de um prazo um pouco mais flexível, você não consegue terminar tudo de forma imediata, concorda? É só você pensar, ora você é criminoso, ora você é agente estatal, é policial. O policial precisa de um tempo mais flexível. Então vamos deixar 24 horas para ele trabalhar, executar atividade. Agora na condição de preso, comunica de forma imediata. Se você memorizou, pegou esse bizu, você não vai errar na sua prova, beleza? Eu tenho um prazo para comunicar que é imediato. Eu tenho um prazo para entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a sua nota de culpa. Aí tá aí, né, os detalhes. Tranquilo? Trava, copia, tira uma foto, vamos embora. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Submeter-se à situação vexatória. Estou lendo, pegando palavras principais e avançando. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Se você parar para pensar, é muita lógica, tá? Essa lei de abuso de autoridade, se cair na sua prova crime, é algo muito lógico. Então, se você realizar algumas leituras, você já consegue tirar de letra. Alguns detalhes, que é aquele de comunicar, 24 horas, isso aí é interessante. Demais, cara, não foge do bom senso, não. Futuro aprovado. Vamos lá. Olha aí, tem mais coisa. Faz uma leitura. Essa parte aqui é importante, A pessoa que incorre a mesma pena, quem prossegue com o interrogatório. Se a pessoa tenha decidido, não vou exercer meu direito de silêncio, não vou falar mais nada, e você ficar insistindo, olha que pode dar problema.
da pessoa que tem optado por ser assistida por advogado ou defensor público. Quero meu advogado, doutor. Aí você continua sem a presença do seu patrono, do defensor, aí pode dar problema, certo? Tem mais. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura. Então começa a mentir. Você prendeu o camarada lá, o gente boa, né? O criminoso, o anjinho. Tô brincando. Vai fazer mais um abuso, hein? Não de abuso, cuidado, hein, ó. Brincadeira. Então, qual que é a ideia aqui da lei? A pessoa não pode se identificar de forma falsa, prendeu, certo? Ela tem que identificar. Ela deve demonstrar, olha, meu nome foi esse, foi o que eu te prendi, foi por isso. Transparência. Para que, se o preso se sentir ofendido, foi pressionado, foi espancado, não sei. Ele sabe quem foi, ele pode ir na corregedoria. Então a gente trabalha com legalidade. O criminoso trabalha do jeito dele, a gente trabalha da nossa forma, dentro da legalidade. Beleza? Vamos lá. Incorre na mesma pena quem, como responsável do interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso. Tem que falar. Sou fulano de tal, sou delegado de Polícia Federal, Jorge, Florencio, certo? Tem que se identificar. Vamos lá, tem mais coisa. Submeter o preso ao interrogatório policial durante o período de repouso noturno. É sempre, Jorge. Não, tem exceção. Salvo se capturado em flagrante. Então eu posso sim, né, ouvir a pessoa, o preso interrogatório, em repouso noturno. Mas não é a regra. A regra é não ouvir. Salvo prisão em flagrante. Ou se ele devidamente assistido, consentir, né, assistido e acompanhado. Se o capturado em flagrante delito, ou se ele devidamente assistido, que é acompanhado, consentir, ou seja, autorizar, permitir, emprestar declarações. Faz uma leitura. Isso aqui é muito óbvio. Você não vai errar isso. Meu Deus, não vai errar isso. Eu vou direto para aquilo que você vai errar. Tô brincando, Jorge, não vai errar não. Tô brincando, é brincadeira, Jorge, vai dar certo, professor. Quer ver? Isso aqui você tem chance de errar. Mas agora você não vai errar mais. Por quê? Estou te mostrando. Eu estou apontando, isso aqui vai cair na sua prova. Tá gravado, vai cair na sua prova. Cara, Jorge, você falou. Eu prestei atenção, eu parei de mexer no celular, parei de enrolar aqui, até sentei melhor na cadeira. Vamos lá, isso aqui vai cair. Olha aqui, na lei de abuso de autoridade, incorre na mesma pena, forma preso no caput. Olha só, quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Anota isso. Após as 21 horas ou antes das 5 horas. Cumpriu? Naquele contexto da abuso de autoridade, abuso de autoridade. Bom? Toma cuidado. Não vou adentrar na polêmica. Será que a lei finalmente conceituou o que é dia? O que é noite? Que a Constituição não fala. Será que essa lei veio com esse propósito? Não vou adentrar nesse mérito. O assunto ainda é divergente. Tem corrente falando que sim, outros que não. Na sua prova objetiva não é o foco. Vamos focar no que tem chance de cair, que é a letra de lei. Aí está preocupado com teoria, jurisprudência, vai e pergunta. Pergunta aí. Após as 21 ou 5, você não sabe. Beleza? Toma cuidado com isso. No mais, eu quero que você preste atenção. Trava aí, faz uma leitura. Que não tem grande complexidade desses artigos. Olha mais um crime. Beleza? Esse aqui foi um caso famoso, hein? Esse aqui foi uma situação famosa que aconteceu. Por fim, este outro crime que eu vislumbro como possível para sua prova. Certo? Mais um, faz a leitura. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações formalizada a acusação. Eu não posso antecipar quem é o responsável pelas investigações, né? O responsável pelas investigações. Inclusive, atribuir a culpa a alguém. Vamos deixar, né? Vamos investigar primeiro, vai apurar. Posso antecipar a punição de uma pessoa, sair falando para todo mundo? Abuso, beleza? Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social. Atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalização da acusação. Meu amigo, minha amiga, tá aí no Instagram. Qualquer dúvida é só chamar. Estamos juntos com uma aprovação. Não, professor, deu problema na câmera, ficou travado, tô brincando, meu amigo. Vamos lá. É o seguinte, essa aula precisamos seriedade. Muito compromisso da sua parte. Por quê, Jorge? Porque vamos falar sobre questões da lei de abuso de autoridade, mas vamos trabalhar da seguinte forma, da seguinte maneira.
eu vou te mostrar uma questão, você vai travar a tela, né? Apertar o stop, vai responder na sua casa. Respondeu, confere na lei, depois você analisa o gabarito, a correção. Pode ser? Travo, você responde, confere a resposta na lei de abuso de autoridade, depois dá o play no gabarito. Se você seguir o passo a passo, você vai fixar as informações muito melhor. Pode ser? Bate aqui. Vamos começar então. Olha aqui, ó. Está aprovado? Lei de abuso de autoridade, questões. Questão 1. Como combinamos? Você vai travar, vai fazer a leitura, depois a gente corrige. Trava, responde, procura a resposta na lei, depois você vem comigo aqui, beleza? Já respondeu? Podemos seguir? Então vamos lá. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidores exclusivamente, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abusa do poder que tenha sido atribuído. E aí? Respondeu certo ou errado? Se você seguiu o passo a passo, mesmo que você tenha errado e conferiu na lei, é uma forma de fixar. O gabarito dessa questão está incorreto. Qual que é o erro, Jorge? Professor? Porque a lei fala, dá uma olhada lá no artigo 1º caput. O erro futuro aprovado é exatamente neste ponto. Isso aqui não tem na lei, ó. Não exclusivamente. A lei diz, agente público, servidor ou não. Servidor ou não. Veja bem, a lei de abuso de autoridade, ela deixa um critério bem amplo para definir quem serão os autores deste crime. Servidor ou não. Aproveita e faz uma leitura nessa parte introdutória. Você vai observar lá que, inclusive, aquelas pessoas que exercem a função de forma transitória, ou seja, passageira, e até mesmo sem remuneração, se, diante da sua prática no serviço público, que ela estava incumbida, ela abusou do direito dela, no seu direito, prejudicar terceiros, ou por mero capricho, ela pode responder por abuso, certo? Então, é bem amplo, né? Inclusive, o artigo dessa parte introdutória da lei de abuso de autoridade, ela vai listar algumas autoridades, né? Membros do Poder Executivo, Judiciário, juiz, inclusive juiz, pode responder por abuso de autoridade, delegado. Listou algumas autoridades para mostrar, olha, essas pessoas também podem responder por abuso. Mas veja bem, se você observar Poder Executivo, Judiciário, enfim, né? É um rol exemplificativo e não taxativo. A sua prova vem um pouco mais complexa, cobrando doutrina. É um rol exemplificativo. Vou trazer exemplos, mas não para por aí. Podem, sim, outras pessoas responder por abuso de autoridade. Então, o gabarito da 1 é, ó, um xizão. Está incorreta. Detalhe, todas as questões são inéditas. Todas. Nossa, Jorge, você criou porque você não pegou de questão antiga? Porque não tem. É assunto muito novo, aí depois veio Covid, e assim, tem poucas questões ou quase nenhuma questão de abuso de autoridade. Então, criei questões para você. Então, valoriza. Vamos resolver? Próxima questão. Mesma estratégia. Trava, faça a leitura. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com ou sem a finalidade de prejudicar outrem, que é terceiros, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E aí? O que você marcaria numa prova? No dia da sua prova, você marcaria o quê nessa aí? Espero que você tenha acertado, hein? Vamos começar a fazer flexão? Errou, você vai fazer flexão, de punho fechado, ó, estivadão, como a gente fala lá no Goiás, né? No Goiás, estivadão mesmo. E aí, futuro aprovado? Essa questão é uma questão que está incorreta. Olha só. É com finalidade. Esse crime, os crimes da lei de abuso de autoridade, a lei deixa bem claro no seu artigo 1º, parágrafo 1º, dá uma olhada na lei, acompanha aí, que as condutas descritas nessa lei constituem, né, crime de abuso, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Então não é com ou sem, deve ter a finalidade específica. Então vai praticar abuso?
Beleza, vamos avaliar. Ele praticou algo relacionado em algum tipo penal, em algum artigo da lei de abuso de autoridade? Mas será que ele agiu com a finalidade específica de prejudicar outrem, terceiros, com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal? Neste caso, a pessoa responde por abuso de autoridade, certo? Então toma cuidado com isso. A lei deixa bem claro que ela exige a finalidade específica, necessária essa intenção específica para a prática de abuso de autoridade. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vamos lá. Então, o gabarito da 2 é incorreta, errada. Vamos resolver mais uma? Olha aqui, ó. Essa é boa, hein? Essa é boa. Vamos lá. Questão 3. Trava, resolve, olha na lei, depois você vem para a aula. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas pode configurar abuso de autoridade em alguns casos previstos em lei. E aí? Certo ou errado? Fácil ou não? Futuro policial. A interpretação, ela não pode ser avaliada como abuso de autoridade. Se a pessoa interpretou dessa forma, não, isso aqui é abuso de autoridade. Não, mas foi o meu entendimento, foi a forma que eu interpretei. O juiz, para manter uma prisão, para não relaxar, aos olhos do juiz, conforme todo arcabouço jurídico e do caso concreto, ele interpretou que seria necessário manter a prisão. Não é abuso de autoridade. Tem que avaliar, porque a interpretação, que ela pode divergir, porque direito é um ramo da ciência, que ele não é exato. Então, a interpretação, ela pode sim, inclusive tem colegas delegados federais que a gente senta, conversa, discute algum caso, cada um tem uma linha diferente de pensamento, isso aqui é crime, isso aqui não é. Direito, né, ele tem essa característica subjetiva em diversos pontos. Então, a interpretação, eu não posso falar, não, isso aqui é abuso, certo? Porque a lei diz, pega a lei, olha aí, o artigo 1º, parágrafo 2º, a lei de abuso de autoridade, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Isso aqui é chamado dos crimes de hermenêutica, crimes de interpretação. Será que eu vou punir alguém por interpretar de uma forma? Claro que não, certo? Toma cuidado com isso. Se cair na sua prova, você já mata. E aproveita o ensejo da nossa pílula de questões para falar um pouco mais sobre a lei de abuso. O artigo 1º, minha aposta, que a sua prova vai tentar explorar do artigo 1º ao 8º. Porque a lei de abuso de autoridade ela vai trazer regras gerais, algumas regras que serão aplicadas por toda a lei de abuso de autoridade. Então, todo crime previsto na lei de abuso de autoridade, que começa aí a partir lá do artigo 9º até o final da lei, precisa avaliar esses primeiros artigos, do 1º ao 8º, certo? Algumas regras gerais, restritivo de direito, como que funciona, questão da finalidade específica, questão que não cabe um crime por interpretação, que a pessoa entendeu de uma forma diferente, certo? Então é muito importante que você domine as informações do artigo 1º ao 8º, certo? Tem muita chance de cair na sua prova. Então, mas vamos ficar por aqui. Jorge, estou querendo fazer uma pergunta específica, estou com dificuldade. Já sabe, né? Porém, vou mostrar aqui, vou falar com você aqui, ó. Anota aí, ó, Jorge Florencio Prof, que é meu Instagram, manda mensagem, conversa. Minha aula é bem dinâmica nesse sentido, gosto de trazer uma brincadeira, porque eu sei que não é fácil, você está meio desmotivado às vezes. A gente tem que trazer algo com um pouco de humor, ser objetivo, que vai dar tudo certo. Bons estudos, conte com o professor Florencio, até a próxima aí, tchau! Olá, estamos aqui novamente para gravar uma aula de pílula voltada para resolver questões da lei de abuso de autoridade, questões inéditas. Como iremos trabalhar? Eu vou te mostrar uma questão inédita, você trava a tela, certo? Stop, resolve, confere na lei, vem para a correção. Combinado? Nessa aula a gente vai passar em mais questões. Preparado? Então vem comigo. Começar aqui a parte da questão 4. Trava a tela, resolve, vamos ver se tá bom, mas se tá afiado, preparado para a prova. E detalhe, não fica preocupado se vai acertar ou errar, não. Eu quero que você siga este bizu. Stop, resolve, confere na lei e vem para a correção. Que no dia da sua prova você vai lembrar disso. Nossa, ainda bem que eu segui o conselho do Florencio. Olha aqui, ó. Essa questão, futuro aprovado,
Tá errada. Errada. Olha só, isso aqui não. Como assim? Como assim? Não inclui um membro do Poder Judiciário. Não, nem vou analisar, às vezes tem mais erro na questão, mas focado aqui nessa parte final, já posso afirmar que é um erro. Cabe destacar que não inclui membros do Poder Judiciário? Não. O artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade deixa bem claro que diversas autoridades podem sim responder por abuso, mas não só elas. Membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Ele vai ficar limitado apenas nestes casos? Não. Então é um rol exemplificativo. A lei traz exemplos, mas outras pessoas, no contexto de servidor público, na prestação de serviço público, também podem responder por abuso, certo? Então faça uma conferência no artigo 2º. Gabarito A4 é errado. Questão 5, vamos lá. Olha aí. Quero ver, hein? Quero os melhores, vamos ver. Ah, professor, estou errando. Não tem nada não. Vou melhorar. Vou ler. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Por outro lado, destaca-se que a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contada a data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Detalhe, tá? Como são questões inéditas, talvez tenha aluno, professor, eu não concordo com a gabarito. Já aconteceu. Porque o objetivo aqui é te ajudar. Não tem questão de prova anterior, então eu tive que inovar. Mas como uma banca examinadora, eu também posso estar errando na formulação de questões, não especifiquei melhor, o aluno quer entrar com recurso. Eu já postei já no meu Instagram, aí o aluno entrou com recurso, a pessoa não concordo. Aí muita gente reclamou, aí eu anulei no Stories do Instagram. Aqui, ó, a banca examinadora do Stories do Instagram anula a questão. Resolvido. Pronto, beleza? A ideia aqui é revisar, comentar algumas questões inéditas sobre esta questão. O meu gabarito, que foi o que criei, palmas para mim, eba! O gabarito é certo, porque traz exatamente a inteligência do artigo 3º da lei e seus parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, certo? Faça uma leitura atenta, isso mesmo. A lei nem precisava mencionar, porque quando a lei, de um modo geral, a lei penal, não fala nada, é um crime processado em ação penal pública incondicionada, ou seja, o delegado pode investigar, deve, o Ministério Público vai entrar com a ação, existe o interesse do Estado em processar o feito. Eu não posso chegar para a vítima, a mãe, ou melhor, a mãe, um exemplo, chegar para a mãe, o filho dela foi morto. Ô, senhora, a senhora realmente quer que eu, como promotor de justiça, por exemplo, ele dê continuidade, entre com a ação penal, para descobrir quem foi que matou o seu filho? Não pode. Existe um interesse estatal na persecução criminal. Do mesmo modo, com abuso de autoridade. O Estado tem interesse. Ele não quer saber se é a vítima direta, pelo ato de um servidor que agiu em abuso, se essa vítima quer ou não. Negativo. O Estado tem interesse. Inclusive, o Estado também é vítima do crime de abuso de autoridade. Certo? Não de forma direta, mas de forma mediata. Então, neste caso, está correto, perfeito. Aí imagina aí que a pessoa não entrou, o Ministério Público não entrou com ação penal, porque ele deveria ter entrado. Desídia, enrolou, perdeu o prazo. E aí? A vítima pode entrar, né, o seu representante. Em qual prazo? 6 meses. Ele vai entrar com uma ação privada. Lembre-se que o Ministério Público pode acompanhar também essa ação, ele pode fazer algum tipo de encaixe, falar, olha, essa lei aqui, vai ser necessário, essa ação que você entrou, fulano, não ficou tão legal assim não, hein? Eu vou fazer uma intervenção aqui, vamos acompanhar melhor, ou melhor, vamos substituir, eu vou repudiar, eu vou entrar com uma outra ação, vamos oferecer uma denúncia substitutiva. Eu vou substituir a peça da vítima que entrou porque eu perdi o prazo, a vítima entrou com a ação para dar continuidade numa abuso de autoridade, para apurar quem foi, enfim, certo? Entrou, na verdade, já tem de autoria e materialidade, já em sua fase judicial. Beleza. Imagine a hipótese que passou 6 meses. O Ministério Público não fez nada, a vítima não fez nada, e aí? Será que prescreve? Não. Isso é chamado de decadência imprópria. A vítima não pode mais entrar com a ação, que passou para 6 meses, ação privada. Mas o Ministério Público, ele pode sim, mesmo que ele perdeu o prazo, ele passou o prazo de ter entrado, enfim, ele pode, depois desse prazo, entrar com ação de abuso de autoridade, tá? Focar na lei específica, no procedimento, no rito. Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançar que tem mais coisa. Então o gabarito tá 5,
Se todo mundo concorda ou não, eu marquei como correta. Vamos avançar, tem mais coisa. Questão 6. Trava aí e faz uma leitura. São efeitos da condenação, por exemplo, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, sem requerimento ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Aí tem aluno que está confuso, ó, sem requerimento. E aí, você marcaria certo ou errado nessa questão? Olha só. O que a lei fala? Parabéns para quem marcou errado. Eu sei que tem muita gente boa que vai errar essa questão, porque eu já fiz essa pesquisa, muita gente erra, porque o erro... Meus amigos, dá uma olhada no artigo 4º da lei. Ela diz o seguinte: são efeitos da condenação. Acompanha comigo aí, ó. Abre a lei, pesquisa a lei de abuso de autoridade, você vai acompanhar o artigo 4º. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento ofendido. Mais uma vez, a requerimento do ofendido. Fixar no valor da sentença mínimo, ó, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Então, muita atenção. Ó, um peguinha, viu? Aí você erra aqui, não tem só para você acerta, é ótimo. Então aprenda algo. Nós aprendemos muito com o erro. Você não pode ter medo de errar, porque no erro você aprende. Então faça muitas questões, errou, você tenta corrigir, não vai para a próxima sem entender o erro do anterior. Essa é a ideia. Vamos avançar. Outra questão aí, ó. Outra questão. Trava e faz uma leitura. São efeitos da condenação a inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 6 meses. E aí? Tudo aprovado? São efeitos da condenação. Será que é isso mesmo? Olha um peguinha. Olha um peguinha. Se você não tem essa tabela no seu caderno, você tem que anotar. Porque o gabarito dessa questão é incorreto. Falou em efeito da condenação, eu quero que você faça uma tabela no seu caderno, escreva efeito da condenação. Aí você vai colocar embaixo dessa tabela a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. Certo? Já falei isso em outra pílula teórica. Não pode errar. Agora, deixa o outro lado da sua tabela. Marca aí, ó. Penas restritivas de direito. Aí você coloca de 1 a 6 meses. A sua banca, que na verdade fui eu que produzi essa questão, que pode cair, ela misturou as duas informações. Uma situação é efeito da condenação. A pessoa foi condenada e é efeito da condenação. Que pode inabilitar ela, não vai poder exercer o cargo público no período de 1 a 5 anos. Outra situação é a pena restritiva de direito. Eu vou restringir o direito da pessoa. Não vai para a cadeia, mas vamos restringir seus direitos. E uma restrição é a suspensão do exercício do cargo público. Quanto tempo? De 1 a 6 meses. Beleza? Olha que peguinha mais top que pode cair na sua prova. Vamos avançar? Tem mais coisa. Tem mais. Mais uma questãozinha aí, ó. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. E aí, meu amigo, está aprovado? Dá uma olhada lá no artigo 7º. Perfeito, tá tudo certo. Tem mais. Mais uma questão. Tô gostando, professor. Tô gostando. Mais uma questão. Questão 9. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Qual que é o gabarito? O gabarito é certo, conforme artigo 8º de nossa lei de abuso de autoridade. Eu espero que você tenha acertado, mas se não acertou, Jorge, não acertei, não fui bem, não importa. O importante é você errar, aprender com o seu erro e evoluir, para chegar bem na sua prova. Vou deixar aqui, ó. Opa, apontando errado. Isso, tudo errado. Vou tentar apontar, meu dedo. Agora foi. Aê, pessoal, aqui, ó. Ó, tá aqui meu Instagram. Qualquer dúvida, só mandar. Tira dúvida, a gente bate um papo e vai dar tudo certo. Conte com o professor Florencio.
bons estudos e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Tchau! Voltei! Eu voltei, agora é pra ficar. Nossa, que vergonha. Eu sei, passei vergonha. É pra estar aqui com você. Tô doido pra te ensinar mais algumas coisas, passar algum bizu, pra você ser aprovado. Professor, toda vez que eu abro a sua aula é uma surpresa, tá? É muita coisa nova, professor. Vamos lá. Ó, nós vamos resolver novas questões da lei de abuso de autoridade. Como nós vamos trabalhar novamente? Como da seguinte forma, ó, presta atenção. Eu vou mostrar uma questão, você vai travar a tela, apertar o stop, certo? Confere a questão, resolve, olha na lei. Aí você vem para a aula e a gente corrige juntos. Pode ser? É uma forma para você otimizar, para de ficar só prestando atenção. Professor, eu estou prestando atenção na aula, está ajudando. Não, é muito passivo o estudo. Tem que praticar, não adianta. Resolve muitas questões. É uma forma de você otimizar o seu estudo e, ó, sua memorização, ela ser potencializada. Então, pare de moleza, pare de ficar no estudo passivo. Vem comigo. Olha aqui, ó, questão 10. Trava a tela e responde aí. Vamos ver, hein? Questão 10. A autoridade judiciária não pode ser punida pela lei de abuso de autoridade, tendo em vista a necessidade de preservação da jurisdição e livre convencimento motivado do juiz. Olha que questão bonita, hein? E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Certo ou errado? Essa questão, futuro aprovado, ela está nitidamente incorreta. Por qual motivo? Explico. Lembre-se que, nesta lei de abuso de autoridade, juiz pode ser punido, ele pode sim responder por abuso, delegado, policial militar, servidor, fiscal, certo? Quem presta serviço público, desde que tenha aquela finalidade específica, a pessoa realmente tem a necessidade, né, aquele interesse de prejudicar alguém, um mero capricho. Mas você recorda daquela parte introdutória da lei, na qual ela diz que a interpretação, a divergência de interpretação, não pode ser considerada abuso. Mas essa questão foi além. Olha aqui, ó. Essa questão fala, a autoridade judiciária não pode ser punida por lei de abuso. É um erro. Você mata tranquilamente essa questão, porque juiz pode ser, sim, responsabilizado pela lei de abuso. Agora imagina o juiz, que às vezes ele não, em algum momento, algum caso real, ele fez a opção em não conceder a liberdade provisória de algum criminoso, em tese criminoso, o nosso anjinho, porque ele entendeu dessa forma. Ele interpretou a lei daquela forma. Então, divergência de interpretação não pode ser considerado abuso. Certo? Não existe aquele crime de hermenêutica. Vamos avançar? Então o gabarito da questão está totalmente errada. Errou. Espero que você tenha acertado. Questão fácil. Próxima. É punido pela lei de abuso de autoridade quem deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. E aí? Questão 11. Tá certo ou tá errado? Essa 24, é 24 ou é imediatamente, hein? Entrega a nota de culpa. Responde de casa. Não ouvi. Não ouvi. De novo, olha aqui, ó. O gabarito dessa questão é certo. Lembre-se que, já falei isso, mas vou reiterar, que a nota de culpa, imagina aí, a polícia, imagina a seguinte situação, você é policial. Chega a polícia, você é policial federal, por exemplo, né? Aí chega, por exemplo, talvez a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, e você deve avaliar se vai prender em flagrante, vai lavrar o flagrante ou não. Tem que analisar o caso, tem que ouvir condutor, ouvir testemunha. Então é muita necessidade de análise e decisão em um espaço curto de tempo. Vamos colocar 24 horas? Para fechar todo o procedimento aqui e já entregar a nota de culpa, para explicar, olha, você está sendo preso por isso, quem realizou a prisão foi esse, fulano de tal, ciclano, certo? Então, na condição de policial, você precisa de um prazo um pouco maior, porque a grande questão é não confundir imediatamente com 24 horas. Sou policial, tenho 24 horas aqui, é um bizu, tá? Isso é dica que eu utilizava para estudar. 24 horas para todo mundo se organizar ali e lavrar o flagrante, entregar a nota de culpa. Agora imagine, espero que isso nunca aconteça com você. Você é o preso, a pessoa que está sendo ali conduzida para a delegacia.
Aí você começa já a ficar em desespero. Nossa, ô doutor, tem como fazer uma ligação de minha família? O cara fica louco, né? Tem que avisar minha família, correr atrás de advogado. Então a comunicação do preso é imediata. Já a nota de culpa, a entrega é 24 horas. Pegou esse bizu, você mata essa questão. Por isso a questão 11 é certa. Questão 12. Trava aí e analisa ela, por favor. Não será punido por excludente ilicitude, responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixe de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função com a finalidade de obter informação criminosas, preso em flagrante. E aí? Essa questão também foi inédita, que eu criei, ficou mal feita, mas está aí. O gabarito é de incorreto, certo? Essa questão está errada. Errada. Por quê? Não tem essa conversa não, que é excludente, não sei o quê. Isso aí, ó, dá uma olhada no artigo 16. Lá fala, deixar de identificar ou identificar de forma falsa o preso na ocasião de sua captura. Isso aí, ó, é crime na lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Acertou? Espero que sim. Próxima questão, tem mais? Olha aí, questão 13. Trava a tela e vamos resolver juntos. Olha aí, ó. É punido pela lei de abuso de autoridade quem impede o preso, o réu solto, o investigado de entrevistar-se pessoa ou reservadamente com seu advogado, defensor, por prazo razoável, antes da audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, inclusive no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Aí fala, meu Deus, tá nervoso na prova, começa a ler tanta informação, tá na última palavra, tem que voltar para o início, já se perdeu. Então, trava e faz uma leitura dessa questão número 13, não apresenta grandes dificuldades, quer ver? Olha aqui, ó. Eu quero que você analise na questão 13 o artigo 20, tá? É punido pela dificuldade, não, réu solto. Ó, o erro crucial, você tem que analisar o artigo 20, seu parágrafo único, tá? Porque diz o seguinte, ó, salvo, cadê? Deixa eu achar aqui, inclusive, não é inclusive. E toma cuidado com isso, as bancas adoram colocar isso. É salvo, a lei diz salvo no curso de interrogatório. Salvo no curso de interrogatório. Tranquilo? Importante que você anote isso e não é questão fácil de prova. Fácil pra você, né? Porque você passou, né? Tem um que fica revoltado, fica bravo comigo. Faço nada, nada é fácil, tá? A vida nada é fácil, mas vale a pena. Questão 14. Olha aí, ó. É punido pela lei de abuso de autoridade quando cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5. Questão 14. Vamos responder? Qual é o gabarito? Anota aí, ó, é o artigo 22, inciso, parágrafo 1º, artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3. Dá uma olhada lá. É a mesma redação. Então, meu amigo, futuro policial, tem uma discussão doutrinária se essa lei de abuso de autoridade ela veio para definir o conceito de dia e de noite. Tem uma discussão já antiga, né? Ah, o que é dia? Será que é até às 18? Ou será que é aquela análise ali do ambiente? Eu vou analisar ali, ó, o sol tá se pondo, tá acabando, ó, aquela música da Fazendinha lá, do bom dia, o sol nasce. Não, agora eu passei vergonha. Não, agora corta essa parte aí. Essa parte ficou ruim. Essa música não sai na cabeça. Pessoas, essa música não sai na minha cabeça. Então, se você não sabe com essa música, não escute. Ela vai grudar aí. Você tem muita coisa para estudar. Então, meu amigo, não vou entrar no mérito, nessa discussão doutrinária sobre isso. Eu acredito que sua prova, pela minha experiência, ela vai focar muito na letra de lei. É o que está na lei. Você precisa decorar. 21 até as 5. Dá para decorar isso? Pode ser? Vamos lá. Resolver mais uma questão. Então, o gabarito da questão 14 é certo. 15. A lei de abuso de autoridade também altera a lei de prisão temporária. E já vem uma questão mais específica que praticamente está no finalzinho da lei. Eu acho difícil cobrar isso. Acho difícil. O gabarito dessa questão tá? Que a lei de abuso de autoridade ela não realiza modificações na lei de drogas, ela altera algumas leis, por exemplo, a lei de prisão temporária. Eu acho difícil cobrar isso. Quis trazer para você aquela parte final da lei, que fala assim, no edital fala, lei de abuso de autoridade, certo?
Aí muita gente lê até o final ali da lei de abuso de autoridade e não lê aquela parte final. Porque se você observar, a lei fez algumas alterações em outras leis. A lei de abuso de autoridade, ela veio conceituar o que seria o abuso, trouxe crimes de abuso e no final ela trouxe alterações que vão ser incluídas em outras leis. Mas vai que cai essa parte final. Fica a dica. Não vê aquela parte final da lei e para por aí, não. Eu costumo ler aquela parte ali de disposições transitórias, porque vai que cai, né? É um detalhe, é uma questão que você acerta e seu colega erra. Aí você passa e fica feliz aí no curso de formação. Todo animado. Meu amigo, minha amiga, vamos encerrar por aqui. Vai tomar aquele café. Eu também vou tomar o meu daqui. Em breve encontraremos no Serviço Público Federal. Aguardo você. Não desista que vale a pena. Abraço.